Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Tihana Hirata da Terra Social e esse vídeo é para poder explicar mais uma vez como é que funciona a transição dos produtores assentados do Pronaf-A para o Pronaf Mais Alimentos. Desde já eu peço para vocês curtirem e compartilhar esse vídeo para a gente saber se vocês querem mais conteúdos a respeito de Pronaf, mais conteúdos a respeito de produção e outras coisas que a gente pode orientar vocês para que vocês tenham aí uma propriedade mais produtiva, um crédito melhor aplicado. Tá bom? Então, peço para vocês já aí curtir, compartilhar e fazer a gente crescer esse canal em informação e conhecimento para vocês. Bom, o nosso tema, como eu disse, é a transição entre o Pronaf-A para o Pronaf Mais Alimentos. Nós já temos aqui no vídeo um canal que eu gravei especialmente para o pessoal do assentamento Bacuri, em Uirapuru, a respeito dessa questão. Mas pode ser que esse vídeo tenha ficado muito rápido, que não tenha sido esclarecido da maneira correta, né, para vocês, tenha ficado confuso. Então tô gravando esse vídeo aqui novamente para poder explicar como é que funciona essa transição, né? Se você pode, de uma vez, sair do Pronaf-A, do custeio, para o Pronaf Mais Alimentos. Enfim, né, para você poder tomar a melhor decisão, você ter mais conhecimento para saber se realmente é uma boa opção. Para nós, é ótimo quando vocês fazem essa transição, né? Todo projetista quer realmente que você acesse créditos maiores, né? Tenha projetos mais interessantes, que tenha mais gado, que tenha mais produção, mais área plantada, enfim, o que quer que seja aí o objetivo do seu projeto. Todavia, é importante observar que não é qualquer pessoa e de qualquer jeito que você faz essa transição de um Pronaf-A para um Pronaf Mais Alimentos. Hoje, o Pronaf Mais Alimentos, nesse dia que nós estamos gravando aqui, que é dia 24 de agosto de 2021, o Pronaf Mais Alimentos ele vai até R$400 mil para produtor. Só que uau, eu posso pegar R$400 mil? Acabei de sair de um Pronaf-A, eu posso pegar esse limite? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Primeiro porque dentro do próprio Pronaf Mais Alimentos existem linhas diferenciadas e você só vai pegar, por exemplo, um crédito maior como esse de R$400 mil se for uma questão, por exemplo, de construção de armazém e se tiver capacidade de pagamento para isso. Então, vamos lá para saber como que você pode fazer para pegar esse Mais Alimentos e se você realmente pode, certo? Então, você pode pegar o Pronaf Mais Alimentos, depois que se você ainda está no Pronaf-A, ou se você está pegando custeios do Pronaf-A, bom, depende. E tem alguns fatores que são importantes a observar. O primeiro fator que você precisa saber para você poder tomar essa decisão de ir para o Pronaf Mais Alimentos é o seguinte: se você, que é do Pronaf-A, ainda não tiver pego os custeios, ou pelo menos uma operação de custeio, quando você migra para o Pronaf Mais Alimentos, você não pode mais retroagir, ou seja, você não pode mais pegar aquelas operações de custeio que você deixou para trás, do Pronaf-AC, né, do custeio AC, que é do Pronaf-A. Então, aquelas operações, elas deixam de ser uma possibilidade para você. E se você não consegue pegar o Pronaf Mais Alimentos, você fica então sem crédito. Você não pega nem para frente, né, naquele momento de análise, porque não significa, não consegui pegar uma primeira vez lá no Mais Alimentos, o banco recusou, por exemplo, isso não significa que você está fadado a não pegar nunca mais. Né? Você tem que então melhorar o seu cadastro, tá, para que abra a linha para você, os valores, enfim. Então essa é a primeira questão. Você deixa de pegar os custeios e passa, então vai para o Mais Alimentos, e aí você passa então a ter que pegar o Mais Alimentos. Geralmente, quando a pessoa não consegue pegar uma operação de investimento, mas ela tem lá um cadastro bom e legal, ela consegue pegar pelo menos uma operação de custeio do Mais Alimentos, tá? Só que aí vem o segundo fator importante para que você tome a decisão de ir para o Mais Alimentos. É a DAP. Então, a DAP que você pega o Pronaf-A é uma DAP que o INCRA emite. Então, como é que funciona? O INCRA emite uma DAP-A, que é para o investimento. Então, a gente faz lá, quando o técnico, né, faz o contrato com você, ele faz a solicitação dessa DAP-A. Pegou o Pronaf, pegou o investimento, então a gente faz a solicitação de uma nova DAP que o INCRA tem que emitir. Geralmente, esse procedimento de solicitação de uma nova DAP, ele é a parte mais demorada desse processo, porque depende que o INCRA emita essa DAP. E aí você deve imaginar, o órgão está lá super sobrecarregado, né? São milhares de DAPs sendo solicitadas o tempo todo, então
Essa é a parte que às vezes demora mais e que às vezes vocês ficam assim confusos. Ah, mas por que demora tanto? Não demora, a parte do projeto em si não é a mais demorada. A parte da solicitação de DAP, que geralmente costuma levar um pouco mais de tempo, porque a gente, quando faz a solicitação, entra numa fila e essa fila tem que ser respeitada, né? Não é legal a gente ficar lá tentando passar, né, uma solicitação na frente das outras, porque afinal de contas todo mundo quer receber o seu Pronaf. Então, esse segundo fator, que é a solicitação de uma nova DAP, quando você vai para o Mais Alimentos, essa DAP não é mais feita pelo INCRA. Essa DAP é feita por algum órgão aí no seu município que emite essas DAPs, que pode ser o Sindicato Rural, pode ser o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pode ser a Emater, pode ser, de repente, algum órgão ligado à Secretaria de Agricultura do município. Quando você vai solicitar essa nova DAP, então, a pessoa que está responsável lá vai fazer com base nos documentos que ele solicitar para você, comprovantes de produção, ele vai emitir uma nova DAP, pelo menos deveria ser dessa forma, tá bom? Então, assim, com base em comprovações de que você tem aquela produção agropecuária que você está declarando, ele vai calcular qual que é a sua renda anual. Então, a DAP, e aí eu vou pegar aqui uma DAPzinha, aqui qualquer aqui só para mostrar, né, que é um papel. A DAP, o que é? Ela é uma declaração de renda do agricultor. Ela é como se fosse um olerite do agricultor, só que a base dela é anual. Ou seja, aqui vai estar dizendo tudo que a pessoa tem de receita no ano. Então, essa DAP aqui, para que você vá para o Mais Alimentos, isso aqui, quanto maior, melhor. Então, quanto mais receitas esse produtor tiver, ou seja, quanto mais produção esse produtor tiver, quanto mais vendas ele fizer, quanto mais negócios agropecuários ele fizer, mais ele vai ter receita. Ou seja, maior vai ser a capacidade de pagamento dele, maior vai ser o limite de crédito dele também. Então, a parte do limite de crédito e da capacidade de pagamento que você vai ter no Mais Alimentos, no Pronaf Mais Alimentos, vai depender muito do valor dessa DAP aqui. Então, nesse caso aqui, nessa DAP especificamente, que eu estou na mão, o valor que esse produtor tem por ano, ele é um valor baixo, R$16 mil. Essa DAP, inclusive, é até uma DAP de custeio, né, do custeio do Pronaf A, né, o custeio AC. Só que ela é representativa, porque poderia ser a mesma coisa para o Pronaf Mais Alimentos, poderia ser uma DAP com esse mesmo valor, ou seja, o limite dele seria R$16 mil. Que não está muito diferente, né, do custeio e do Pronaf A já. Então, para ele, de repente, não seria vantajoso ele migrar para o Mais Alimentos. Ele poderia ter problemas para acessar um crédito no Pronaf Mais Alimentos. O terceiro fator, que é muito importante vocês observarem, conversar na agência, antes de você, na agência do Banco do Brasil, né, que a gente, enfim, aqui nós estamos tratando de Pronaf aqui do Banco do Brasil, isso também é muito importante. Na sua agência, na agência que você opera do Banco do Brasil, é verificar quais são as exigências que eles têm para que você migre do Pronaf A para o Mais Alimentos. Por que eu digo isso? Porque há agências em que eles solicitam, né, eles exigem que o produtor pague pelo menos uma parcela do Pronaf A, uma parcela dos 7 anos, das 7 parcelas que você vai pagar, e pelo menos uma ou duas operações de custeio, né? Ou o contrário, 2 parcelas do Pronaf A e uma operação de custeio, enfim. Pode ser que a sua agência ela tenha essa exigência, e aí não adianta você mudar para o Pronaf Mais Alimentos. Vai lá, tira a DAP, começa todo o procedimento, chega lá e esbarra nesse problema de que a agência fala, olha, sinto muito, mas você vai ter que pagar. Então, quer dizer, às vezes você vai lá para tirar um dinheiro, você vai ter que gastar metade desse dinheiro para pagar essas parcelas que forem exigidas. Então, não é legal. É importante você verificar isso, porque como eu costumo dizer, não tem almoço grátis, gente. Então, você precisa primeiro saber todas as coisas que podem acontecer, que podem ser exigidas de você, para depois tomar essa decisão, porque às vezes é um caminho sem volta e pode te colocar numa situação aí, né, sem capital de giro para você lidar aí com a sua propriedade. Bom, quarta questão importante, né? Quarto fator muito importante. No Pronaf A e no custeio AC, as suas operações elas não exigem garantia, ou seja, quem é seu avalista é o governo. Então, o governo, ele avaliza você e ele garante que se você não arcar com aquele Pronaf, o governo vai arcar, certo? Então, é um Pronaf muito facilitado, pois aqui, ó, igual esse daqui.
essa pessoa tem 16 mil reais por ano, ela pode pegar a operação do Pronaf-A, pode pegar, enfim, independentemente dela ter esses 16 mil ou R$1 de renda no ano, ou não ter renda nenhuma. Por quê? Porque o governo é o garantidor, é o avalista. Então, o banco, ele vai passar por cima dessas questões de limite de crédito, de capacidade de pagamento, da pessoa ter garantias realmente. Ele não vai cobrar nada disso. O que é muito diferente do Pronaf Mais Alimentos. No Pronaf Mais Alimentos, você precisa ter garantias, avalista, precisa ter o limite de crédito, precisa ter a capacidade de pagamento adequada para o crédito que você quer pegar, independentemente do valor que ele seja. Então, vamos colocar que um produtor queira, por exemplo, pegar 50, 60 mil reais. Vamos colocar 60 mil reais e ele quer comprar gado. Beleza. Esse valor... primeiro, ele precisa ter a DAP, né, que ele possa pegar esse valor. Segundo, ele precisa ter, vai colocar já o gado da operação, geralmente é colocado em garantia, mas ele precisa também ter um avalista. E geralmente é nisso aí que a maior parte dos produtores esbarra, porque o que é preciso entender a respeito desse avalista? O avalista, ele precisa ter tanta capacidade de pagamento quanto a pessoa que tá querendo pegar o crédito. Então, se você está querendo pegar o crédito, você precisa ter um avalista que tenha capacidade de pagamento, limite de crédito, compatível com esse financiamento que você quer pegar. É importante lembrar que a avalista, quem dá o aval, ele está dizendo o seguinte, olha, se o fulano não pagar, eu vou pagar. Então, esse que é o papel do avalista, entendeu? Então, é importante, é um fiador, é uma pessoa que vai assumir uma dívida em caso de que você não consiga arcar com aquela dívida. O avalista, essa questão do avalista é muito criticada, né? De fato, né? É complicado uma pessoa emprestar um nome para outra, mas a gente tem muitos exemplos de pessoas que fazem isso, né? Entre família, entre amigos e que dá tudo certo, né? Então, o aval em si não é o problema, né? O importante é saber se a pessoa que você está avalizando também, se ela realmente cumpre, né? Com as obrigações dela ali certinho. Agora, quando você precisa de um avalista, então também é importante que você saiba que esse avalista, ele precisa ter capacidade de pagamento, limite de crédito, e, por exemplo, se são pessoas da mesma categoria, ou seja, são dois assentados da reforma agrária, aquele que vai avalizar, ele também tem que migrar para a DAP-V, ou seja, ele também precisa fazer uma nova DAP para ele precisa também organizar essa parte cadastral e ter, né, o limite, enfim, suficiente para poder avalizar o outro. Isso implica que talvez ele também tenha que desistir dos custeios dele, porque quando você emite a DAP-V, você automaticamente abandona todo o programa do Pronaf-A e do custeio do Pronaf-A. E aí é sem volta. Geralmente, quem faz as DAPs nos municípios, geralmente solicita uma autorização do INCRA para que eles possam emitir essa DAP-V para você. Ou seja, né, ainda tem que solicitar para o INCRA muitas vezes que você possa realmente passar para esse outro Pronaf, porque aí o INCRA vai perguntar para você o seguinte, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Aí você vai falar, tenho certeza. Então o INCRA vai falar, olha, fulano está desistindo dos custeios, então ele pode passar para o Pronaf Mais Alimentos. Então é isso que geralmente acontece, né, quando a pessoa, quando o órgão que emite as DAPs, né, enfim, faz o procedimento corretamente, então ele vai ter esse cuidado também. Se não solicita essa autorização, ok, mas, né, geralmente há essa solicitação. Se não solicitar, vai emitir a DAP lá e a pessoa, então, mesmo que como o sistema faz a leitura, né, o sistema do Ministério, do banco, faz a leitura das DAPs, então depois não tem como a gente voltar e pegar o anterior, tá bom? Então, é isso, pessoal, por enquanto. Né, pode ser que vocês tenham algumas dúvidas, tá? Vocês vão mandando pra gente as dúvidas, pode mandar tanto aqui nos comentários, a gente vou ler vou ficar atento aos comentários, pode mandar também nos nossos canais de WhatsApp, que vão estar listados aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então, é isso, um grande abraço para todo mundo, espero que vocês possam, então, tomar decisões muito favoráveis para sua propriedade, para que você, enfim, desenvolva, né? Use o crédito com consciência, inteligência e de forma a gerar mais renda para vocês. Um abraço, tchau, tchau!